é digno de receber a glória e a honra, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor ao Rei Jesus. Toda honra e glória a Ti, Jesus. Só a Ti, Jesus, toda honra. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante comigo aí onde você está agora. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Seguido você, Jesus, vai valer a pena ter deixado tudo, ter largado todo mundo, ter amado a cruz, ter seguido você, Jesus. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Abra seus braços e declare para Jesus aí na sua casa, diga comigo: você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Amém. Glória a Deus por mais uma live do meio-dia. Hoje estamos aqui reunidos. Que dia é hoje? Quem sabe aí que dia é hoje? Quinta-feira, dia de bênção. Por isso que eu perguntei, quem sabe que dia é hoje? É dia de bênção. Você tem que declarar bênção. Eu não sei os desafios que você tem daqui para o final do dia. Eu não sei os desafios que você tem, boletos que tem para pagar, algo aí na sua casa para resolver. Eu não sei o que você tem para fazer hoje. Não sei se você está tranquilo, se mais tarde só vai adorar a Deus na igreja. Eu não sei qual a sua programação. Mas uma coisa eu sei, você tem que já começar o dia declarando bênçãos. Você tem que declarar bênção na sua casa. Você tem que dizer: Jesus, toma conta do meu lar. Senhor, obrigado porque eu acordei. Obrigado porque eu estou respirando. Obrigado por mais um dia, Espírito Santo. O que o Senhor deseja que eu faça nesse dia? O que o Senhor deseja? Bem-vindo à live do meio-dia nessa quinta-feira. E eu já estou aqui para profetizar o melhor de Deus sobre a sua vida. Eu quero dizer que você não nasceu para ser um servo, você não nasceu para ser um escravo, você nasceu para ser um amigo, um discípulo de Jesus. Jesus veio ao mundo para mostrar que não é apenas seguidores, mas aqueles que vão seguir, que vão se tornar amigos, que vão se tornar discípulos de Jesus. Você está disposto a ser um discípulo de Jesus nessa tarde? Já estamos aqui adorando ao Senhor Jesus com essas canções, e eu quero dizer que eu estou muito feliz. Confesso a você que da terça para quarta, da terça para ontem no caso, o meu corpo começou a sentir, chegou uma gripe de leve,
Mas eu já repreendi em nome de Jesus, tomei medicação também. Hoje eu cantei 2 canções aqui, um pouco limitado, mas cantei 3, né, um pedacinho da outra. Mas eu não vou deixar de fazer o que Deus quer. Essa semana nós estamos falando sobre um nome poderoso. Essa série vai terminar amanhã. E eu espero que, se você ainda não assistiu, depois assista a live de segunda, de terça, de ontem. Assista porque a gente está aprendendo muito aqui. O que Deus está fazendo em nosso meio está nos ensinando muito. O Espírito Santo está nos ensinando como enxergar Jesus sem religiosidade. Você sabia que Jesus, quando ele entra na vida de alguém, ele muda tudo de lugar? Vocês perceberam que teve uma passagem que Zaqueu estava na árvore? Vá pegando aí que eu já comecei a pregação. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus passar. Ali Zaqueu subiu na árvore, mas desceu no coração. Ele subiu aqui fisicamente, mas o coração dele se humilhou. Jesus, quando vê o nosso coração quebrantado, humilhado para Ele, dizendo: Jesus, entra. E ali Jesus diz: convém que eu vá em tua casa hoje. E Jesus foi para a casa de Zaqueu. Jesus foi ali, eu não sei se era uma mansão, porque Zaqueu tinha muitos bens. E Zaqueu disse assim a Jesus: se, não quer dizer que ele roubou, mas ele disse: se eu roubei alguém, pega isso aqui, ele falou: se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, ele ia verificar se foi injusto com alguém, porque os cobradores de impostos muitas vezes eram ordenados a cobrarem mais do povo. Roma mesmo ganhava muito do povo ali, dos judeus, que extorquindo, cobrando mais impostos. Mas você sabia que Deus, Ele sempre fica do lado daquele que está sendo humilhado. Ele sempre fica do lado daquele que está sendo explorado. Deus, Ele está vendo tudo. Chega o tempo de juízo. Você sabia que eu não estou preocupado com o que está acontecendo no Brasil hoje? Que a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de quase todos esfriará. As profecias falaram o que está acontecendo hoje em dia. A iniquidade aumentando. E na época que a inimizade, a iniquidade estava muito alta, Jesus veio, se entregou na cruz e o véu rasgou de alto a baixo. O véu se rasgou, ou seja, era algo que o pessoal precisava para ter acesso à presença. O próprio Jesus, ele veio para dizer o seguinte: vocês têm acesso ao Pai agora. Gente, eu quero motivar vocês nessa live aqui, pelo amor de Deus. Eu quero motivar vocês. Presta atenção aqui no que eu estou te dizendo. Tenha momentos com Jesus durante o seu dia. Não espere uma pregação, não espere um louvor. Tenha momentos, porque Jesus está contigo. Jesus, Ele está contigo aí. Jesus não é algo que veio para dificultar o acesso a Deus. Pelo contrário, Ele veio para facilitar. Só que a gente, para ter acesso a Jesus, tem que negar a si mesmo. E eu quero falar nessa tarde, hoje, você pode até anotar. Eu vou falar a característica de alguns discípulos, segundo historiadores, homens que estudaram muito, que vieram buscando dos antepassados as histórias dos discípulos, o que cada um contava, e foram registrando. Porque pela Bíblia a gente consegue perceber a característica de alguns discípulos, mas os historiadores, principalmente naquela época, eles iam assim, perguntando a quem conviveu. Você que conviveu com João, como era o jeito dele? Aí o discípulo de João: João era amoroso, falava muito sobre Jesus. E o pessoal ia registrando isso.
Então, nem tudo está na Bíblia, porque não caberia tudo na Bíblia. Os milagres de Jesus, para você ter ideia, não caberiam na Bíblia. Não teria como registrar todos os milagres que Jesus operou. Então só está registrado aquilo que Ele permitiu. Mas tem muito mais milagres que Jesus operou enquanto estava aqui na terra e continua operando hoje. Amém? Inclusive, eu quero dizer para você nessa tarde, eu sinto aqui em meu espírito de te dizer isso: não há impossíveis para Jesus. Sabe, Maria, virgem, uma mulher pura, gerar alguém, isso vai contra a ciência, mas muitas vezes Deus faz coisas que são contra a ciência, contra a ciência, contra o que historiadores pesquisaram, contra o que o sistema está acostumado, porque Ele é dono de tudo, Ele pode operar como Ele quiser. Amém? Então não há impossíveis para Deus. Eu não sei o que você está precisando resolver, eu não sei a causa que você está orando, mas eu quero dizer, não há impossíveis para Deus. Compartilhe essa live. Você percebeu que em fevereiro a gente começou com muito ensino. De fevereiro, março, abril a gente falou sobre a Páscoa, a gente veio em muito ensino. Mas agora a live está caminhando nesse segundo semestre do ensino para o profético. Eu estou aqui profetizando sobre a tua vida. Eu vou falar muito depois sobre profecias. Chegou o tempo da gente acordar. Jesus está voltando. O Brasil pode estar com o governo que está, podem estar mudando leis. Eu sei que Jesus está voltando, porque é no aperto que vem o avivamento. E da mesma forma que Deus sempre livrou Israel do perigo, cuidou de Israel, a não ser quando Israel estava em obediência, eles pagaram o preço. Quando estamos em obediência, nós pagamos o preço. Mas obedeça a Deus. Obedeça a Deus, que as bênçãos vão correr atrás de você. Deuteronômio 28. Você desfrutará, você comerá do melhor dessa terra. Obedeça ao Senhor, à vontade dEle. Amém? E hoje eu quero falar aqui com você. Quero falar aqui com você sobre os discípulos. Tá? Essa fonte aqui é segundo Joel Bittencourt, tá? As características dos apóstolos de Jesus, as personalidades deles e como possivelmente eles morreram. Por que eu vou falar sobre isso? Porque para a gente ser discípulo, a gente tem que estar disposto a entregar a nossa vida por completo a Jesus. A gente abre mão de nossos desejos, de nossos prazeres. Entre um prazer, entre uma vontade nossa e a vontade de Jesus, a gente escolhe a vontade dEle. Então, se você quiser, vá anotando aí essas características, tá? Manda esse vídeo para o máximo de pessoas. Curta, não esqueça de curtir aqui embaixo, porque quando você curte, o YouTube vai entregando para mais pessoas. Sejam bem-vindos as famílias que estão aqui assistindo, as irmãs que me acompanham. Amém? Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Os 12 apóstolos de Jesus. Vamos ver aqui um pouquinho como era a personalidade de cada um, de acordo com a Bíblia também. Aqui muitas coisas foram tiradas da Bíblia, de historiadores. Vamos lá. E a morte de cada um possivelmente foi dessa maneira aqui, ó. André, junto com seu irmão Simão Pedro, foram os primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Tá? A gente vê na Bíblia isso aqui. André foi líder do corpo apostólico do reino. Era o mais velho dos apóstolos, com um perfil organizador. Tinha um comportamento baseado na organização, planejamento, metódico e previsível. Tinha certeza e compreensão exata das regras, sem erros. Esse era o André. Você percebe até que naquela situação ali dos pães e dos peixes, André fala: mas o que temos aqui não dá para comprar alimento para esse povo todo. E depois chega aquele menino trazido pelo próprio André,
com 5 pães e 2 peixes, e tem a multiplicação. Então você vê características, até pelo dia a dia que a gente vai lendo na Bíblia, que André era assim, muito organizado. Ele queria ver o projeto do reino realizado, cumprir o seu ministério cabalmente, tendo início, meio e fim. Olha aqui, como foi a morte de André, segundo historiadores. Foi crucificado em uma forma de X. Crucificado em uma cruz em forma de X. Vocês perceberam que aqueles que não estavam dispostos a perder a própria vida por Jesus, eles não conseguiram seguir Jesus? Muitos recuaram. Infelizmente, muitos recuaram. Mas aqueles que andaram com Jesus, eles continuaram até o fim. Quem encontra Jesus e permite a transformação, o ministério tem início, meio e fim. Não para no meio do caminho. Amém? Simão Pedro, que era o irmão de André, foi um dos primeiros apóstolos. Era conhecido por todos os seus amigos como companheiro impulsivo. Tinha sentimentos fortes, e isso a gente vê pelas características que estão na Bíblia. Pedro que, Jesus, se és tu que está aí no mar, faz eu ter contigo, me chama. Aí Pedro foi, andou sobre as águas, cortou a orelha do soldado Malco. Era de decisão súbita, de ação rápida, com um perfil ativador. Pedro tinha o senso do fazer rápido, urgente. A ação e resultados era o que lhe motivava. Tinha iniciativa, prático, o mais impossível de todos os discípulos. Vencer desafios era com ele, autossuficiente. Suas qualidades eram fazer acontecer, de fácil motivação em fazer o que for necessário. Perceba que Pedro, mesmo com esse jeitão todo, meio grosso, impulsivo, querendo fazer as coisas, resolver tudo rápido, chegou o dia que Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí? Mas teve chance para Pedro. Jesus, quando ressuscitou, se encontrou com Pedro, deu uma nova oportunidade. Diz: quem mandou você largar a rede? Como diz aquela canção. Que Pedro já tinha sido ordenado por Jesus para ser pescador de homens, ou seja, ele ia ganhar muitas almas. E assim foi. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. E era contado ali com homens, fora mulheres e crianças. Então eu acredito que foi muito mais de 5.000. Então perceba, Pedro negou Jesus, errou, mas se arrependeu e voltou ao caminho. Esse é o Jesus que eu conheço. Eu fico assim, espantado com igrejas aí que pegam certos erros de pessoas, disciplinam a pessoa e dizem assim: você está fora do corpo. Peraí, que Bíblia é essa que esse pessoal está lendo? Uma Bíblia que condena o povo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, se arrepender. Todo mundo que se arrepende merece uma chance. Eu acredito que quem não se arrepende não merece chance. Mas se tiver arrependido, Jesus ele entra aí no arrependimento e transforma a vida. Amém? Aos pontos fracos de Pedro: era explosivo, temperamento difícil, fazia do modo mais fácil, impaciente, ansioso. Você conhece alguém assim? Ou de repente você pode ser assim, ansioso, inquieto, agia e depois que pensava, se motivava a resolver os problemas do seu jeito. Segundo as escrituras, morreu de idade avançada. Segundo as escrituras, o que dá a entender é isso, mas já tem historiadores que falam que ele morreu de outra forma, crucificado. Mas aí, segundo as escrituras, dá a entender isso. Tiago, vamos para Tiago agora. Filho de Zebedeu, tinha um perfil idealizador. Era um pensador com comportamento criativo, intuitivo, mas sempre equilibrado e flexível. Tornou-se o primeiro mártir entre os apóstolos, ou seja, morreu pela causa.
morrendo pela espada de Herodes Agripa I. Olha isso. Vocês perceberam que os discípulos que andaram com Jesus estavam dispostos a morrer. E aí eu faço essa pergunta para a gente agora: nós estamos dispostos a morrer por Ele? Se não for uma morte física, mas espiritualmente, a morrer para esse mundo, como eu sempre tenho falado aqui, a rejeitar mesas, a rejeitar ambientes que não são de acordo com a vontade de Deus, a rejeitar propostas que aparecem, coisas erradas. Está disposto a fazer isso? João era irmão de Tiago e seu companheiro de pesca. Com um perfil comunicador, tinha um comportamento sensível e de bom relacionamento. Foi considerado discípulo amado pelo Mestre. Acompanhou Jesus em todos os momentos. Era confiável, recebeu a incumbência de cuidar da mãe de Jesus. Manipulador através dos sentimentos, precisava da aceitação e do reconhecimento do grupo. Ou seja, ele era muito amoroso, muito sensível. Recebeu a responsabilidade de cuidar da mãe de Jesus. Essa responsabilidade aqui era só para o irmão mais velho. Quando o pai morria, ou seja, quando José morreu, Jesus que cuidou de Maria. E quando Jesus estava morrendo, ele intitulou João, com o cargo de cuidar da mãe dele, cuidar de Maria, mesmo não sendo irmão. Foi levado exilado para a ilha de Patmos, aonde teve a revelação das cartas do Apocalipse às 7 igrejas da Ásia. Morreu de morte natural, provavelmente com 100 anos de idade, o único que não foi martirizado. Ou seja, o único, os outros morreram. Pedro, mesmo com a idade avançada, alguém matou ali, alguém fez algo para matar, porque eles não suportaram saber que Jesus morreu, ouviram que Jesus ressuscitou, eles não aceitavam isso. Herodes, os religiosos não aceitavam isso, então eles não concordaram com os discípulos continuarem essa pregação. Mas para a glória de Deus, até hoje estamos aqui. Foi o homem que mais conquistou pessoas, foi Jesus, que mais formou discípulos, e hoje nós estamos aqui. Não se coloque na posição de servo, se coloque na posição de discípulo e amigo de Jesus. Filipe, com o perfil de organizador, foi escolhido como intendente, cuidava da logística do grupo, de comportamento detalhista, organizador e metódico, tinha um jeito sistemático de cumprir suas funções. Foi sepultado em Hierápolis. Desconhece, porém, o motivo da sua morte. Provavelmente foi um mártir, ou seja, provavelmente morreu também por Jesus. Natanael, filho de Bartolomeu, tinha um perfil comunicador, com um comportamento tradicionalista, sensível, de fácil relacionamento. Buscava sempre a harmonia no grupo, sempre divertido e a felicidade acima dos resultados. Tinha um reconhecimento do grupo pelos seus serviços sociais aos familiares de todos os apóstolos. Um pouco idealizador, pela descontração e a falta de atenção para o aqui e agora, distraído e levado à liberdade de expressão. A ausência de controles rígidos eram fatores que o motivavam. Foi esfolado vivo pelos bárbaros e recebeu o golpe de misericórdia através da decapitação. Olha a morte de Filipe, de Natanael. Forte isso aqui, hein? Vocês perceberam a intensidade aqui desse estudo que eu estou trazendo hoje? A característica de cada um mostra que Jesus soube conviver com pessoas diferentes umas das outras, porém com a mesma causa. Um era impulsivo, o outro era mais organizado, o outro gostava de ter ideias, o outro era mais extrovertido. Cada um com um temperamento, com um jeito diferente, com uma função diferente, com dons diferentes, porém Jesus conviveu com eles. Por quê? Porque eles estavam ali juntos pela mesma causa, que é o Evangelho de Jesus. Amém? Não tem problema você estar convivendo com várias pessoas, porém que todos estejam com a mesma causa, porque luz e trevas não combinam.
Luz e trevas não combinam. Eu quero profetizar, onde você chegar, no nome de Jesus, as pessoas vão dizer: eu quero ser luz como essa pessoa é. Eu quero ser assim, para a glória de Deus. Amém? E eu declaro que vai ser assim, em nome de Jesus. Tomé, com perfil organizador, sempre movido pela ordem, controle e segurança, tinha um comportamento detalhista e analítico. Tomé é aquele que só acreditou que Jesus ressuscitou quando tocou. Organizava e planejava o itinerário dos apóstolos, era um bom executivo, um excelente homem de negócios, metódico, leal e responsável. Era do tipo lógico e cético, sem leviandade, a ponto de duvidar da ressurreição de Jesus. Já imaginou a pessoa andar com Jesus, saber que ele vai voltar, ouvir e ainda duvidar? Mas essa é uma característica da humanidade. Por isso que a diferença de um cristão para quem não acredita em Jesus é essa: a fé. A gente acredita sem ver, mas a gente sabe que Ele existe, a gente sabe que Ele mora dentro de nós, a gente sente o Espírito Santo. Tomé tinha um conhecimento específico do seu trabalho no grupo dos apóstolos. Sobre sua morte há duas versões, preste atenção. Uma diz que foi transpassado por uma flecha enquanto orava, e a outra é de que foi torturado próximo a Madras. Então essas certezas aqui, se Deus permitir, a gente só vai saber no céu, porque foram historiadores que foram buscando, procurando saber de um, de outro, lendo o que estava registrado, pergaminhos daquela época, tá? Tiago e Judas Tadeu eram filhos de Alfeu. Segundo historiadores, eram dois apóstolos gêmeos e tinham perfis idênticos de comunicadores. Tinham um coração grande, bom e generoso. Buscavam sempre a harmonia no grupo. Eram muito queridos por todos. Tinham uma sensibilidade e simplicidade muito grande. Evitavam conflitos. Esse Judas aqui é o Tadeu, tá? Não é o que traiu Jesus, não. Eram prestativos e sempre prontos a ajudar todos a trabalhar em equipe. Construíram um consenso entre os discípulos e tinha a aceitação social do povo. Se sustentavam compreensivamente a autoridade dos líderes. Sobre Tiago há duas versões sobre sua morte. Uma de que foi apedrejado e morreu com um golpe de paulada. A segunda hipótese é que foi crucificado no Egito. Já Judas Tadeu morreu martirizado na Pérsia. Então perceba que todos eles foram se entregando, todos eles viveram intensamente para Jesus. Mesmo depois de Jesus ressuscitado, eles sabiam que Jesus continuava ali com eles. Simão, Zelote, com perfil ativador, tinha sua índole inflamada, um revolucionário radical, impulsivo e prático. Era um rebelde iconoclasta. Sempre se identificou com o partido do protesto. Era um homem de lealdade intensa, um judeu nacionalista e um entusiasta da salvação. Vencer desafios era com ele. Com um senso de urgência em tudo, era de difícil motivação e fazia tudo do modo mais fácil. Era motivado a resolver as questões do seu jeito. Morreu também crucificado. Esse Simão Zelote aqui, provavelmente ele fazia parte de um grupo que matava pessoas que eram contra o Deus que eles serviam, que é o Deus que a gente conhece, claro. Mas depois que ele conheceu Jesus, a vida dele mudou. Ele assassinava romanos, ele fazia parte de um grupo desse. Por isso que chama Zelote. Judas Iscariotes, esse foi o que traiu Jesus. Com perfil idealizador, era criativo, intuitivo e pensamento no futuro. Um dos mais instruídos entre os discípulos. Você sabia? Aquele que traiu Jesus, que se matou, era um dos mais instruídos, que tinha mais conhecimento, estratégias, sabia negociar. Tinha dificuldade de entender a si próprio e não era sincero ao lidar consigo mesmo. Também tinha um lado organizador,
acentuado, eficiente, habilidoso e com muito tato e paciência apurada. Desempenhou com eficiência a função árdua de tesoureiro do grupo. Era um grande executivo, um financista capaz e previdente. Era de uma organização persistente. Nenhum dos 12 jamais criticou Judas. Ele era muito organizado, sabia lidar com dinheiro, se bem que ele roubava dinheiro da bolsa de Jesus, do ministério de Jesus. Ele roubou o dinheiro ali. Então fica uma dúvida: ele sabia lidar com dinheiro ou não? Se ele pegava dinheiro. Quantas pessoas estão se perdendo por isso no meio da caminhada? Acham que podem lidar com dinheiro e estão se perdendo. Se você não pode, confia a alguém fazer isso. Eu acho que tesoureiro na igreja tem que ser aquele que tem habilidade, sabe administrar, sabe cuidar. E mesmo Judas com essas falhas, Jesus confiou. Por quê? Jesus sempre está mostrando o quê? Que a pessoa pode se ressignificar, pode ser transformada, pode se arrepender, a sua história pode mudar, tá? Ele acreditava em Jesus, mas talvez não tenha amado o mestre de todo o seu coração como os demais. O caso de Judas ilustra a verdade daquele versículo. Há um caminho que parece justo para o homem, mas o fim dele é a morte. O seu sentido de valores e lealdade era imperfeito. Suicidou-se após ter traído Jesus. Se Judas foi para o inferno ou não, não cabe a gente. Porque a Bíblia não fala em momento algum que o suicida vai para o inferno. A Bíblia não fala isso, tá? Mas a Bíblia fala que o único que tem poder de dar e tirar a vida é Deus. Isso está lá em Samuel. Então, eu já tive momentos de fraqueza na minha vida. Há muitos anos que eu pensei em tirar a minha vida, e esse versículo o Espírito Santo soprou em meu ouvido: Daniel, só Deus tem o poder de dar e tirar a vida, não é você. Não foi porque se eu me matasse eu ia para o inferno que eu não fiz isso. Não, porque não está escrito. Mas Ele tem o poder de dar e tirar a vida. Então já pega esse ensinamento para a sua vida. Muita gente diz: se matou foi para o inferno. Só Deus sabe. Só Deus sabe o que a pessoa fez ali na hora que se matou. Se deu tempo até morrendo ali de dizer: Jesus, me perdoa por isso que eu estou fazendo. Só Deus sabe. Só Deus sabe se Judas está no inferno ou vai para o céu. E isso não é pensamento para a gente estar preocupado, tá? Eu estou comentando que eu sei que muita gente fica falando isso aí, mas vamos nos preocupar em irmos para o céu e levarmos mais almas. Amém? Então, eu vou encerrar aqui hoje trazendo algo para a sua vida. Não se preocupe se você muitas vezes tem um jeito difícil, se você tem uma característica que você olha para alguém e diz assim: poxa, eu queria ser assim, desse jeito. Peça a Jesus para moldar você e deixar você do jeito que Ele deseja. Porque Jesus, Ele já fez cada um com sua característica. Por quê? Porque é da forma de cada um que essas pessoas vão ser usadas para a glória dEle. Eu confesso que às vezes eu olho para o jeito de Pedro e eu me pareço um pouco com ele, meio impulsivo. Tem hora que eu não controlo minhas palavras, eu digo: Jesus, me ajuda aqui, eu vou ficar calado. Temperamento forte. Mas eu tenho que olhar para a mansidão de Jesus, para o jeito de Jesus. E uma coisa eu posso dizer: quando a gente está ocupado com as coisas de Deus, quando a gente está ocupado com as coisas de Deus, a gente para de ficar preocupado com as coisas dessa terra. Vou repetir: quando você foca no que Deus tem para a sua vida, você para de estar com preocupações aqui. Quando você vê gente preocupada demais, aflita demais, é porque ela está deixando de fazer o que Deus mandou. Aí começa a falar da vida dos outros, aí começa a pensar coisa que não existe, porque ela está preocupada. Mas se ela estiver ocupada com as coisas de Deus, a preocupação vai embora, porque ela nem vai ter tempo para estar pensando em bobagem.
Amém? Isso aqui é forte, hein? Eu vou deixar essa para você terminar hoje refletindo. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado por estar comigo aqui nessa quinta-feira. Esse nome aqui, ó, Jesus, esse nome tem poder, tá? Esse nome maravilhoso. E amanhã, para a glória de Deus, estaremos aqui ao meio-dia, tá? Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço do seu irmão aqui. Fica na paz.